Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um tempo de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos lendo a carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com você os versículos 5 e 6. Está escrito assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Amados, olha que interessante isso daqui, né? Se nós lermos toda a carta aos Hebreus, nós veremos muito essas expressões, se é que nos apegamos firmemente, desde que permaneçamos confiando, sempre relacionado a essa fé dinâmica, essa fé perseverante, essa fé que é diária. Permanecer crendo, se apegar firmemente, ou seja, é manter uma fé diariamente. E é interessante que nós lemos aqui que Jesus Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos quem? Somos nós. Mas olha que interessante essa condição aqui. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Deus, através da obra de Cristo Jesus, ele fez a propiciação pelos pecados, ele fez tudo o que era necessário para que o ser humano recebesse uma nova vida e se tornasse a morada de Deus. O intuito de Deus nunca foi habitar em locais feitos por mãos humanas. O intuito de Deus sempre foi o que? Habitar em nós mesmos. Tanto que quando nós lemos nas profecias no Antigo Testamento, nós vemos: e então eu darei um novo espírito, um novo coração a vocês e colocarei o meu espírito em vocês. O intuito sempre foi o que? Deus sempre quis ser um conosco, ser um com o ser humano. E isso foi o que Cristo fez, a obra de Cristo, que é o Filho perfeito, fez com que o ser humano pudesse se tornar a casa de Deus, a morada de Deus. Mas para nós de fato vivermos essa verdade que foi conquistada por Cristo Jesus e pela obra que Cristo Jesus realizou, nós precisamos permanecer crendo nessa verdade. Eu gosto disso, se é que nos apegamos firmemente. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a fé é algo estático. Eu sempre falo sobre isso. Nós achamos que, porque eu criei em Jesus lá em 1990, tá tudo bem, tudo certo. Eu continuo vivendo, eu criei lá para minha salvação, eu tenho fé. Lá em 1990 eu acreditei em Jesus, recebi Ele como meu Senhor, meu Salvador, e tá tudo bem. E a pessoa não alimenta essa fé, não mantém essa fé todos os dias. Começa a viver de uma forma natural, de uma forma terrena e não pela fé. Amados, as Escrituras, principalmente essa carta aos Hebreus, exatamente porque ela foi destinada ao povo hebreu que estava acostumado a viver de uma maneira um pouco diferente, eles deveriam viver sempre pela fé. Mas eles acabavam vivendo muitas e muitas vezes de maneira natural, de forma incrédula, fazendo esse adendo aqui. Até por isso que se nós lermos aqui todo o capítulo 3, nós veremos falando sobre o povo da época de Moisés, que não entrou na terra prometida, não alcançou o descanso de Deus, que não era simplesmente entrar na terra prometida, mas o descanso ao próprio Cristo Jesus. E aí ele está escrito, o autor aos Hebreus escreve ali no versículo 19, nós vemos que foi por causa da incredulidade que eles não puderam entrar. Ou seja, nós sempre temos a exortação de Deus para quê? Para nos mantermos
crentes, para nos mantermos confiantes em Deus, crendo na suficiência de Cristo Jesus. E é exatamente isso que nós lemos ali nos versículos 5 e 6, que Moisés ele foi fiel como servo em toda a casa de Deus, mas Jesus Cristo veio como fiel, o Filho perfeito, fiel sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Se é que, ou seja, desde que nós nos mantenhamos firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus, na obra que ele realizou. Sabe, amados, eu encorajo você a ter uma fé dinâmica. A sua fé não é estática, a sua fé precisa se movimentar dia após dia. Você precisa crer todos os dias. Não foi lá no dia que você aceitou Jesus. Aquele foi o início da tua caminhada de fé. Tanto que nós vemos no começo da igreja primitiva, as pessoas chamavam os cristãos, até mesmo antes de chamá-los de cristãos, eram as pessoas que viviam no caminho. Os cristãos se denominavam, nós estamos no caminho. Quando eles iam falar de Jesus Cristo, era o caminho, a mensagem do caminho, porque Jesus é o caminho. Então nós traçamos o que? Uma trajetória, uma caminhada enquanto estamos aqui nessa terra. E essa caminhada aqui na terra é como? É pela fé. E a fé é algo que precisa ser alimentada, a fé é algo que precisa ser aperfeiçoada. Nós precisamos nos apegar firmemente à confiança em Cristo Jesus todos os dias. Todos os dias. E é muito fácil sair de uma vida de fé. Por quê? Porque a fé é a certeza, a convicção de coisas que nós não vemos. E o mundo, a sabedoria do mundo é muito diferente da fé. A sabedoria do mundo vive pelo que vê. E nós, como cristãos, vivemos por aquilo que nós não vemos. A obra que Cristo Jesus realizou, nós não vimos com os nossos olhos naturais, não foi palpável para nós. Mas nós cremos na palavra, nós cremos no que Jesus realizou. Cremos que o que ele fez, a sua morte e a sua ressurreição, foi completa, está consumada, nos deu uma nova vida, nos deu um novo coração, olha só que glória é essa, trouxe o Espírito Santo para habitar em nós. Jesus disse, eu preciso ir para quê? Para que o Espírito venha e habite em vocês e esteja com vocês para sempre. Amados, eu encorajo você a viver todos os dias pela fé. Alimente a sua fé. A palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Nós precisamos nos alimentar diariamente com a palavra de Deus, com a mensagem da palavra de Deus. O que está escrito aqui, se é que nos apegamos firmemente, ou seja, se nós permanecermos crendo, aí sim, de fato, nós somos a casa de Deus. Precisamos viver pela fé todos os dias. Todos os dias. O mundo tenta nos oprimir de todas as maneiras para que a gente abandone a vida de fé. Porque a vida de fé é muito diferente da vida do mundo. O mundo vive pelo que vê. E nós não vivemos assim. Nós cremos, ainda que os nossos olhos naturais não enxerguem. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua obra completa. Muito obrigada porque o Senhor conquistou vida e vida em abundância para nós. Senhor, nos ajuda a vivermos todos os dias em confiança na suficiência de Cristo Jesus. Nos ajuda a nos apegarmos mesmo firmemente ao Senhor, à sua obra, à sua palavra. Nos ajuda, Pai. Nós queremos de fato viver pela fé. Não queremos viver como o mundo vive, de maneira natural, que só segue aquilo que os olhos naturais enxergam, aquilo que o entendimento meramente humano consegue captar. Não queremos viver assim, Pai. Queremos viver como teus filhos, nos apegando firmemente à palavra da vida, nos apegando firmemente, Senhor, à suficiência daquilo que Cristo Jesus conquistou para nós. Nos ajuda a vivermos assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.